ouvintes, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast, onde discutimos grandes obras da arquitetura e como elas moldaram o mundo ao nosso redor. Me chamo Caroline e serei a apresentadora de hoje. No episódio, vamos analisar duas obras que ao longo do tempo não só se consolidou como um marco arquitetônico, mas também influenciou o desenvolvimento da arquitetura moderna. Estamos falando, primeiro, do Museu Judaico de Berlim, projetado por Daniel Libeskind. Estou aqui com a Luísa e gostaria de saber, Luísa, qual o conceito e partido que ele teve para desenvolver essa obra? Oi, Carol. Então, o Museu Judaico de Berlim é uma obra de arquitetura simbólica. O Daniel Libeskind, como conceito, quis criar um ambiente que não apenas abrigasse as exposições, mas que contasse a história dos judeus, refletindo a história judaica na Alemanha. Dando um puxo na história, tem muita gente que trata o museu como obra de arquitetura de memória, por ele expressar o fim, se é que a gente pode chamar assim, né, da cultura judaica, quando aconteceu o Holocausto. Mas enfim, o partido arquitetônico, ele tem um design fragmentado, como o fato de ele lembrar uma estrela da vida composta. E também elementos do Holocausto, sabe? Aquele corredor que leva para uma torre escura sem saída. Ou também aqueles espaços vazios, que mostram uma ausência, que foi deixada pelo grande genocídio da época. Mas, por fim, acho que posso dizer que mais de um lugar expositivo, o museu traz reflexões sobre o passado. Ele provoca emoções na memória das pessoas, sabe? Dos judeus, que perderam sua identidade lá. Então, acho que é um ambiente muito forte, mas muito importante para o mundo. Ah, que legal, Lu, que história emocionante, né? Agora, a gente vai analisar uma segunda obra, que é o Museu Yad Vashem, projetada por Moshe Safdie. Estou aqui com a Catarina e gostaria de saber qual o conceito e partido que ele teve nessa obra também. Oi, Carol, tudo bem? Bom, falando do Museu Yad Vashem, que é um memorial dedicado às vítimas do Holocausto, o conceito dele e o partido arquitetônico utilizado pelo arquiteto são profundamente simbólicos e refletem a gravidade do tema que o museu aborda. O projeto visa não apenas lembrar as vítimas, mas também educar as futuras gerações sobre os horrores do Holocausto. A arquitetura é uma ferramenta para contar essa história e provocar reflexão. O percurso pelo museu foi desenhado para criar uma experiência emocional e intensa nos visitantes, que são guiados por um caminho que simboliza a jornada dos judeus durante o Holocausto. Isso é muito imersivo, assim, passando por espaços mais sombrios e estreitos no começo desse período histórico, até chegar num espaço completamente aberto diante da natureza, simbolizando aquela esperança, né? Depois de caminhos completamente sombrios. Esses elementos tornam o Museu Yad Vashem uma obra significativa, não apenas em termos arquitetônicos, mas também em sua capacidade de transmitir uma mensagem poderosa sobre a memória, a perda e a esperança. Cata, achei bem interessante e realmente muito relevante para nós da arquitetura. Agora estamos chegando ao fim e, para finalizar, vou fazer uma última pergunta para vocês. Qual o impacto que esses museus tiveram? E gostaria também de saber se os projetos eles apresentam algum comum entre si. E se sim, o que seria esse comum entre eles? Então, na verdade, eles possuem algo muito em comum, Carol, porque os dois museus são dedicados a trazer à memória a importância da preservação da história do que foi vivido no Holocausto. Então, trazendo empatia e conscientização pelo que essas pessoas viveram, sabe? Então, por exemplo, o Museu Judaico de Berlim foca na história do que os judeus na Alemanha viveram, enfatizando a cultura, né? Então, que contribuiu para que a perseguição acontecesse ali ao longo do século, sabe? Já falando ali sobre o Museu Yad Vashem, ele foca mais em documentar e preservar a memória do Holocausto. Então, ele vai enfatizar as lembranças das vítimas, ele vai, além disso, também estudar os acontecimentos que levaram ao genocídio do povo judeu, sabe? Até porque o Yad Vashem, ele é um museu ali de centro de pesquisa, diferente ali do outro museu. E o que eu talvez tenha achado mais legal sobre esse museu, né, sobre o Yad Vashem, é justamente o que a Catarina acabou de falar sobre. Do quão legal é depois de passarmos pela parte escura de medo e falta de esperança, que é aquele corredor de entrada, depois nós nos depararmos com uma ampla paisagem de natureza, que demonstra, né, justamente a esperança de sair daquele lugar e viver uma vida de liberdade, depois de todo aquele trauma e sofrimento, né. Então, só pra gente concluir, Carol, eu acho que os dois museus, eles buscam garantir que as futuras gerações nunca se esqueçam do que foi o Holocausto, né, até como uma forma de evitar que atrocidades como essa venham a se repetir novamente, sabe, Carol? Realmente é muito importante todo mundo saber disso. Muito bem, pessoal. Acho que conseguimos realmente aprofundar bastante nas ideias por trás desses projetos e ver como a arquitetura pode ser uma forma de preservação da memória e também de reflexão. E assim chegamos ao final do episódio de hoje. Podcast desenvolvido por Caroline Cortez, Luísa Lenotti, Catarina Simeone, Isabela Blaschi e Adriane Lobato. Até o próximo episódio e tchau, tchau! É isso, gente! Obrigada!